bem-vindo ao nosso programa de hoje. E hoje nós vamos começar do início. É sempre uma dúvida, como se inicia um projeto, o que tem que fazer, o que tem que ser contratado, o que eu tenho que procurar, o que eu tenho que fazer. E hoje a gente vai mostrar tudo isso para vocês em detalhes. A gente sempre mostra aqui nos nossos programas o resultado final, né? A casa linda, maravilhosa, com toda a produção. E às vezes o pessoal tem muita curiosidade de saber como que se chega a esse resultado. Espero mostrar tudo isso para vocês hoje. Então convido para vocês não saírem daí, porque tem muita coisa que eu tenho certeza que vocês vão utilizar sempre. E agora nós vamos abrir a porta do nosso escritório para falar para vocês tudo o que vocês precisam saber referente à arquitetura, engenharia, decoração, paisagismo. Então, para você que está construindo, não pode perder o programa de hoje, porque vocês vão ter todas as dicas. E a gente começa pela escolha do profissional, como escolher esse profissional, né? O primeiro passo sempre é identificar com o estilo do profissional. Então, você pode pesquisar através da internet. Os nossos projetos mesmo estão sempre disponíveis bastante no YouTube, vocês vão ter muitos projetos lá, através do Google também, dos nossos sites, tanto do Aquiles, arquitetoaquiles.com.br, pelo iaraquiles.com.br. Então acho que é conhecer um pouco desse profissional para ver se você se identifica com o estilo, se você gosta do trabalho dele, e aí sim marcar uma reunião para estar indo até o escritório para conhecer um pouquinho mais como funciona todo o procedimento de cada escritório de arquitetura. E aqui a gente vai extrair de vocês o que a gente chama de perfil do cliente, mas vamos subir para a gente saber o que é isso. Depois da definição do cliente pelo profissional e traçar o perfil desse cliente, que a gente considera a coisa mais importante, é entender a necessidade do cliente, atender as necessidades do dia a dia, do convívio com a família, quem são os amigos, o que realmente a gente pode orientá-lo para colocar na casa. E além de pegar esse perfil do cliente, a gente tem que ter muita preocupação do valor comercial, em direcionar ele também, não só nas necessidades dele, e sim pensando numa futura venda, porque não deixa de ser um empreendimento. A gente fala que uma construção é uma coisa que vai durar para o resto da vida. A gente vai morrer e a casa vai estar lá. Então que seja uma coisa muito bem feita, porque a gente não sabe se vai deixar de herança, o que a gente fizer vai ser algo que a gente construiu e que tem que ser uma coisa muito bacana e perfeita. Então, além de agradar ao cliente, a gente tem que se preocupar sempre também com a parte do valor comercial. Depois dessa fase, a gente vai para a fase do perfil do terreno, né? Então, primeiro nós temos o perfil do cliente e depois a gente tem o perfil do terreno. Nesse perfil do terreno, já começa a envolver várias legislações, desde solicitação de planimétrico, caso o terreno tenha desnível, ou planimétrico, se o terreno é irregular, as medidas não batem pela escritura, a gente não consegue fechar o terreno, como fotos do terreno, para que o profissional, como aqui, eles consiga ter uma visualização do local, porque com o documento ele também consegue ter a visualização via satélite, mas é muito bacana ter a visão real, porque você sempre vê uma janela de um vizinho, vê detalhe, e ali na hora de você estar projetando, não adianta também você ir no local, olha, porque você não tem essa memória fotográfica tão real. Então, tanto com toda a documentação ali do teu lado, você consegue elaborar melhor um projeto. Com toda a parte documental também, toda a análise de legislação de cada cidade. Hoje a gente atende mais de 160 cidades, então é muito importante, antes de iniciar todo o projeto, é fundamental, eu diria, analisar a legislação da prefeitura, comparar com a legislação que normalmente hoje a grande tendência são as casas dentro de condomínios, né?
e toda a parte que a gente precisar de posicionamento de sol, cruzamento de ventilação, que a gente vai conseguir ver pelo satélite também, e que normalmente vem todas as orientações no plano altimétrico. Se tem rocha, se tem alguma árvore, se tem algum poste, quais são os elementos ali que vão interferir no projeto. O Aquiles tem um jeito de projetar que até hoje assim a gente é uma caixinha de surpresa, porque a gente não consegue imaginar como ele consegue projetar dessa forma. Todos os projetos são iniciados e finalizados por ele, mas ele começa a fazer toda a parte da fachada da casa, então ele já coloca a janela, a porta, e a gente nem sabe como vai ser a planta baixa, onde vai estar a sala, onde vai estar o quarto, mas ele já tem todo o projeto definido na cabeça e ele faz toda a parte externa antes de fazer a parte da planta baixa, que a gente chama, que a gente vai mostrar aqui para vocês também. Então vou mostrar agora o que é uma apresentação prévia, que é essa apresentação que o cliente, depois de todo esse perfil, perfil do terreno, análise do profissional, para ele ver qual é o melhor projeto para aquele tipo de perfil, tanto do terreno quanto do cliente, ele vai levar uma prévia para casa, que já vem com uma pré-decoração, com uma pré-distribuição de móveis, que ele já consegue ter uma boa noção de layout, metragem quadrada da casa, que vai envolver bastante também depois no custo da construção, ele já consegue pré-visualizar isso. Vamos enxergar o que é isso. No dia da apresentação prévia, é mostrado ao cliente toda a forma de volumetria, o que o arquiteto idealizou, né, para esse projeto. Então, a gente vai começar a ver um pouco das formas, das distribuições, vai entender às vezes o porquê de algumas coisas também, porque parede bate com parede, prumada hidráulica com prumada hidráulica, toda a parte de cruzamento de ventilação, a posição do sol em relação à casa. Então, a gente consegue visualizar tudo isso nessa prévia hoje que a gente vai estar levando, e a gente consegue entender um pouquinho toda essa distribuição, todo o conceito do projeto, que normalmente fica maravilhoso. Depois do ok dessa prévia, a gente vai para uma apresentação que a gente chama de apresentação final, que vai vir uma apresentação no telão, uma entrega de procedimentos, né, de tudo que a gente vai ter que se preocupar com a obra, e aí você já consegue visualizar a casa no sistema de fotorrealismo mesmo. O dia da apresentação final é um dia muito especial, porque as pessoas conseguem realmente enxergar o seu sonho, como ele vai ficar, né? Então, ele é todo construído no computador, todo problema técnico já é solucionado antes. Então, exatamente do jeito que a gente está vendo, é exatamente do jeito que vai ficar a obra no resultado final. Então, a gente vê praticamente como se fosse um sistema que a gente chama de fotorrealismo, que a gente já consegue ver até a composição com paisagismo, os acessos, a configuração da casa. A gente consegue ter essa percepção já do valor comercial da casa, né? Que uma casa ela acaba duplicando, triplicando o valor investido. Então, a gente consegue realmente ter o cliente que é leigo, a gente não consegue às vezes analisar um projeto desde do início, como ele realmente vai ficar. Não tem como construir alguma coisa e depois falar, não era exatamente isso que eu queria, não era assim que eu imaginava. A gente já vai conseguir visualizar agora na apresentação do projeto final, né? Depois dessa fase, a gente vem para a fase das aprovações, a fase burocrática de aprovações, que a gente vai entender um pouquinho também o que é isso. Depois de entregue o projeto para o cliente, nós vamos fazer a parte de aprovações, de regularização desse projeto. Como a gente atende muitas cidades aqui no escritório, a gente acaba fazendo toda a parte de aprovações mais na nossa região aqui, Campinas, Piracicaba, Limeira. Como são algumas cidades muito distantes, às vezes tem projetos em Manaus, em Rondônia, em Porto Alegre. Então, esses clientes de fora acabam ou contratando um profissional da região para fazer a aprovação do projeto, a gente já manda todo completo isso para ele, ou ele acaba fazendo a inscrição do Aquiles, fazendo toda a parte burocrática de aprovação. Os nossos clientes da região, a gente mesmo faz tudo isso, encaminha para a prefeitura, retira, manda novamente, faz o recolhimento das taxas, acaba fazendo tudo aqui mesmo pelo escritório, que facilita muito para o nosso cliente também.
E depois vem toda a parte da obra em si, que a gente ainda vai precisar de um projeto estrutural, que é esse projeto que a gente está vendo agora aí na tela para vocês, que vem toda a parte de dimensionamentos de ferragem, quantitativo de concreto, tipo de especificação de lajes. Então a gente consegue com esse projeto até fazer um estimativo do custo da obra já, né? Esse projeto ele não é obrigatório, porque teoricamente aquele já é o responsável técnico do projeto, mas a gente considera um projeto importantíssimo. É muito importante também a escolha desse profissional, porque tem que ser uma pessoa que é especializada em cálculo estrutural, então não é aquele engenheiro que só vai em obra, ou seria um engenheiro especializado mesmo em projetos estruturais. Porque é ele que vai... Lembra que a gente falou que a casa vai durar para o resto da vida? Então é isso que vai sustentar a casa, é a base do patrimônio de vocês. Então é um passo muito importante, a gente considera aqui um projeto fundamental também. Depois a gente vem para a parte da escolha, se a gente vai estar tocando a obra sozinha, contratar um empreiteiro, ou se a gente vai estar contratando um sistema de administração de obras, que é um sistema que a gente tem aqui no escritório, que é muito legal. Eu costumo dizer que todo mundo fala muito mal de construção, que é muito trabalhoso, que é cansativo, e realmente é, porque você acaba tendo que entender de instalações, acaba tendo que entender de um monte de coisas, é um mundo, né? A construção, são muitos itens, e que você tem que acabar entendendo. Com a administração, isso já, a gente fala aqui que 95% dos seus problemas estão resolvidos, porque a gente faz toda a parte de contratação de materiais, conferência dessa entrega de materiais, conferência da qualidade na obra, a contratação da mão de obra, a conferência da medição, o acompanhamento do dia a dia com coisas técnicas, se realmente ele está seguindo exatamente o estrutural, se a parede está sendo erguida em plumo, a parte de escoramento para na hora da concretagem não afundar a laje até acontecer algum acidente um pouco mais grave, toda a parte de prumadas hidráulicas, tudo embutido, parte de drenagem na casa para que a gente, além de uma boa impermeabilização, que a gente fala que quem vai construir não pode errar em 3 coisas, que é o projeto arquitetônico, fundação, que faz parte também do projeto estrutural, e a parte de impermeabilização, que é uma parte muito simples, muito barato, mas se não for bem feito, provavelmente você vai ter problema para o resto da vida, que não existe no mundo uma solução definitiva, então tem que ser uma coisa muito bem feita. Então, além de fazer uma boa impermeabilização, é importante também ter toda essa parte de drenagem em volta da casa para que a água não chegue até a casa. Que é isso que a gente consegue ver um pouco nessas fotos de obra aqui, que a gente está conseguindo acompanhar para a gente visualizar um pouquinho. Preocupações também com não usar cal na massa do reboco, porque senão começa a esfarelar e com o tempo vai soltando textura, massa e os outros procedimentos. Toda a parte também com preocupação de instalações, que hoje tem automação, muitos equipamentos eletrônicos, então que isso seja tudo muito bem planejado, toda essa parte de circuitos, toda essa parte luminotécnica também, que é muito importante. Então, todo esse acompanhamento técnico você tem com a administração da obra, então te facilita muito. Então, o ideal é sempre contratar, porque é difícil a gente conseguir entender tudo em tão rápido o tempo aí. Depois a gente vai para uma fase que é o projeto de decoração, que é um projeto que deveria vir antes do projeto hidráulico e elétrico, que você também vai usar lá para construção, e que já vem tudo definido. Nesse projeto de acabamento, que a gente vai começar a visualizar, ele já vem toda a parte de definição de projeto luminotécnico, projeto de gesso, paginação de piso, de revestimentos, de louças, de metais, de box, de espelhos, de cores de paredes, texturas. Já vem toda a definição que você vai precisar para a obra. Então vamos ver um pouquinho o que é esse projeto de acabamento. O projeto de acabamento, além dele vir toda a parte estética definida, ele vem também algumas orientações técnicas importantíssimas para a execução, como no assentamento do acabamento, de colocar toda a parte de impermeabilização antes do assentamento do revestimento, porque senão toda a parte de umidade pode passar de baixo para cima, porque os pisos sempre têm a proteção na parte de cima, mas não na parte de baixo. A parte de rejuntamento com epóxi, que é aquilo que facilita depois na hora da limpeza. O cliente sempre fala, mas vai sujar? Vai sujar como qualquer outro rejunte, mas a facilidade de limpeza é muito mais fácil do que um rejunte resinado. E todas as outras orientações, desde recortes de paginação de pisos, recortes de paginação de revestimentos, os detalhamentos de marmoraria com espessuras, profundidades,
todas as especificações com código, com cores de louças e metais, o que está mais atual, né? Então toda a parte de box já detalhada com sistemas de ferragem, tipos de puxadores. Então, além de ser esteticamente para que a gente mantenha a harmonia da casa, ele tem toda a parte técnica também que vai facilitar muito durante a execução para que não haja erros na obra. Além do projeto de acabamento, o cliente pode optar pelo projeto decorado. Nesse projeto de decoração vem toda a definição de marcenaria, de móveis móvel mesmo, objetos como esculturas, os próprios objetos de decoração, tapetes, cortinas, então vem toda essa definição. E o que é mais incrível, porque a gente consegue ver isso como se fosse realmente também uma foto, da mesma forma que a gente viu a parte externa, que a gente já conseguiu sentir, visualizar a casa, a gente vai conseguir sentir por dentro também com todos os acabamentos aplicados. Então a gente já sabe qual é o tecido que a gente está escolhendo, qual vai ser o resultado daquele banheiro projetado, daquele quarto projetado, a gente já consegue ter uma visualização praticamente real mesmo, até com quadros, com telas, com as luminárias, com as poltronas que foram escolhidas. Então, da mesma forma que a gente, da parte externa, acaba construindo alguma coisa que realmente a gente goste, na parte aqui do projeto também. Porque se a gente já não gostar de alguma coisa não é exatamente o que a gente quer, a gente já consegue mudar antes de ter que executar para depois chegar naquela conclusão. Então, a gente consegue visualizar totalmente e falar, não, tá perfeito, é exatamente isso que eu quero, não mexe nada, faça milimetricamente o que está aqui. Por que é importante ter essa parte do decorado? Para, além do pessoal da obra conseguir visualizar o que já vai realmente ficar, então tem um projeto executivo e tem a foto, então todas as dúvidas de tonalidade de madeira, tonalidades mesmo de materiais, estampas, a gente já consegue estar resolvendo. E principalmente para que a gente não compre nada errado, porque um sofá que a gente compra errado, que a gente coloca, às vezes já é um custo de um projeto, então é legal com que tenha todas as dimensões corretas, que tenha toda essa preocupação, não é simplesmente fazer uma coisa que depois a gente acaba, porque muitas pessoas elas acabam indo na loja, compram, tem o bom gosto até para escolher, mas acaba não tendo a harmonia. Então, às vezes a cadeira bate na altura da bancada, aquela cadeira não era específica para esse tipo de móvel que foi planejado. Então, porque ou vai numa loja de planejado, eles pensam só nos móveis planejados, mas aí não tem harmonia com o gesso projetado, não tem harmonia com o que vai estar na cor da parede. Então, esse conjunto que o profissional normalmente tem na cabeça, se a pessoa estiver principalmente construindo sozinha, é mais fundamental ainda um projeto desse nível, porque ela vai conseguir, né, avaliar na hora da compra ou escolher os produtos de forma correta. Depois de todos esses projetos definidos, projetos arquitetônico, acabamento, decoração estrutural, as pessoas podem estar encaminhando a partir de projeto de elétrica e hidráulica. O que é isso? É o que a gente está visualizando agora na tela. Ele vem toda a parte de dimensionamentos de cabos, comandos de disjuntores, drenagem, águas de chuva, esgoto, vem tudo definido nesse projeto. O profissional ele sempre tem a visão do projeto básico, então esses projetos de acabamento e decoração eles complementam isso. Então se vai ter uma iluminação numa escada, se tem iluminação na parede, se tem iluminação em cima do rodapé, embaixo de uma bancada, então tudo isso vai estar definido tanto no projeto de acabamento quanto no decorado para complementar esse projeto elétrico e hidráulico. Através do projeto estrutural, esse profissional ele sabe onde ele não pode passar os dimensionamentos com tubulações, para que não pegue nenhuma viga e que não atrapalhe a parte estrutural também. E da arquitetura, para a gente poder valorizar também as volumetrias pensadas pelo arquiteto Aquiles, que tem bastante, então sempre tem uma coluna, tem um pilar, tem uma coisa que é muito bacana, valorizar o que ele já idealizou como uma forma que normalmente é espetacular. Cada ângulo que a gente olha os projetos dele, a gente se encanta. E aí a gente, com a luminotécnica, à noite a casa ainda se transforma, ela fica mais linda ainda, como a gente já viu em vários programas nossos aqui também. Outro projeto que é muito bacana as pessoas terem é o projeto paisagístico. Ele é o cabelo da casa, né? Então, normalmente as pessoas quando já chegam nessa fase do paisagismo já estão mais cansadas, já gastaram bastante, porque construção não é uma coisa muito barata, então acaba não dando tanta importância para esse projeto, mas ele é muito legal, porque pensando em valor comercial,
e ele sendo esse cabelo da casa, é uma coisa que vai valorizar ainda mais esse patrimônio. No projeto arquitetônico, a gente já tem uma boa base, onde tem umas palmeiras, onde tem uns buchinhos, onde demarca a entrada, para que ele já deixa isso bem adiantado. Na parte de decoração também, a gente já dá mais uma complementada com pisos e tal, mas é sempre muito legal complementar, fazer o que a gente chama de projeto pleno, né? O cliente tem desde o projeto arquitetônico, faz um estrutural certinho, contrata a parte de administração de obras, faz projeto de acabamento, de decoração, faz o projeto elétrico hidráulico, faz o projeto paisagístico, e com a administração a gente está lá o tempo todo, né? E mesmo quem contrata só projeto às vezes de acabamento e decoração, tem o que a gente chama também de produção final, que é no dia que a gente vai para fotografar, para filmar, para trazer aqui para vocês, para a TV. Então a gente sempre arruma as coisas no lugar, sempre leva uns objetos complementares, que é o que deixa essa casa que a gente sempre acompanha aqui nos nossos programas impecáveis, que são casas realmente de novela, assim, a gente anda, tudo muito organizado, tudo no seu devido lugar, tudo pensado, tudo muito bem planejado, uma casa que a gente sai arrepiado às vezes da casa mesmo, de tanta emoção, assim, de sentir a casa, de ver o que o Aquiles também projetou com essa ideia dos mezaninos, a casa super ventilada, super iluminada. É uma sensação única, é um prazer inexplicável. Só quem tem mesmo um projeto que sabe descrever um pouquinho disso para vocês. E falando nessa sensação maravilhosa de ter uma casa tudo novinha, tudo projetada pelo arquiteto Aquiles, vocês devem ter visto hoje aqui no nosso programa uns atores, né? Os que na verdade não são atores, são clientes reais mesmo, que a gente pegou aqui hoje no escritório, até por acaso, mas que teve essa coisa de fazer o projeto todo completo. A gente fez a parte de administração de obras, agora a gente está nessa parte da decoração da casa e a gente está muito feliz com eles, espero que também esteja com a gente. Com certeza. A gente está muito feliz. O começo é difícil porque você está muito ansioso, você já quer ver a casa pronta, mas vale a pena esperar. Então, assim, foi tudo harmoniosamente projetado, arquitetado, e a gente a gente tinha muita insegurança em relação aos fornecedores, às compras. Então, nós gostamos muito da administração por causa disso. Nós não tivemos dor de cabeça nenhuma, assim. É óbvio que você tem um obstáculo ou outro, mas o escritório resolve, o escritório resolve, enfim, já tem os fornecedores corretos, então a gente não teve muita dor de cabeça, não. Então a administração é ótima por causa disso, e agora na fase de acabamento, a gente está muito feliz mesmo. A gente acha que a porta é bonita e chega o pisante da sala de entrada, e aí a gente acende uma luz, vê todo o gesso. Então a gente está muito feliz, assim, com o projeto em si. A gente achava, não, nosso quarto é muito grande, não. A gente está amando o nosso quarto. Então, tudo que a gente questionava o arquiteto, e isso eu falo porque eu sou bem, assim, detalhista, tudo que a gente tentou mudar ou queria fazer do nosso jeito, a gente se arrependeu ou ia se arrepender. Então, assim, eles têm sempre razão, né? Porque você tem uma coisa em mente, mas você não sabe como vai ficar no todo. Então, é legal você ter o projeto e você obedecer, confiar no projeto e ir até o fim, porque no final você vê que aquilo teve um propósito, né? E é muito bom, porque agora você chega na casa e você tá curtindo, você começa a curtir, descobrir as coisas, né? E aí a gente olha o projeto e fala, amor, não é que ficou parecido, me ficou igual, que legal. Ficou igual o desenho. E a gente mesmo. Olha o desenho, por exemplo, da primeira vez que nos foi colocado o álbum, tudo direitinho, e você olha a casa, a gente às vezes sai fora na rua para dar uma olhada, ficou parecido, que legal. Então são coisas que a gente fica muito satisfeito, né, como cliente, porque você vê que aquilo que te foi prometido te foi entregue, né? Então isso é muito legal, porque você tem essa reciprocidade, e sempre a gente foi muito bem tratado, né? Chega aqui, a gente é muito acelerado, né? Então vocês tiveram uma paciência legal com a gente e a gente está gostando, curtindo mesmo, e lógico, tem muito mais coisa pela frente, né? Tem muito mais detalhe, tem muito mais surpresas pela frente, né? E o que a gente vê também por exemplo, você vai perguntar alguma coisa pro paisagista, ele fala, não, tem que ser assim. E aí você vai perguntar pro gesseiro, não, é assim. E aí chega a administração e fala, não, lógico que dá.
E dá. Então, assim, cada um tem uma desculpa para não fazer. Então é bom a administração, porque você já fica meio que... A gente se sentiu meio protegido, assim, né? Onde no final tudo vai dar certo, assim, tudo tem um propósito, né? A gente fica muito feliz porque quando um cliente chega aqui no escritório, a gente fala sempre isso, que é como se fosse um filho, né? Algo, a gente se envolve tanto com vocês, assim, com o que vocês desejam, qual é o sonho, porque a gente acaba vivendo esse sonho junto com vocês. Então é uma coisa muito especial mesmo. A gente só tem que desejar que vocês sejam muito felizes, que essa família cresça cada vez mais, que a Pri tá grávida, de uma menina linda, que venha com muita saúde. Obrigado. E que todos os sonhos de vocês se realizem mesmo, que vocês sejam muito felizes nessa casa. E a gente tem muito orgulho de ter feito parte desse sonho de vocês. Obrigado. Obrigada. A gente tem que agradecer também por vocês. A gente agradece. Nosso programa de hoje, infelizmente, está acabando. Queria agradecer muito, muito aos nossos clientes, em especial esse que participaram do nosso programa hoje, que é a Priscila Corranieri, que eu tenho um carinho muito especial. A gente acaba criando amigos nesse nosso percurso da nossa carreira. E agradecer também muito, que às vezes eu esqueço de agradecer aqui, que são os nossos jornalistas, que fazem um trabalho fantástico, que gostam do nosso trabalho, e a gente fica muito orgulhoso, muito feliz por isso. Acho que por isso que a gente consegue atingir tantas cidades, por todo o apoio que a gente tem da imprensa. Esse mês mesmo a gente está na Casa Pro, que é um site da arquitetura e construção, que é da Abril, da Globo. Tem um apartamento que a gente já mostrou aqui para vocês, que é um apartamento Jatobá, aqui em Santa Bárbara do Oeste, que está batendo recordes de curtir. Então a gente fica muito feliz. Se vocês puderem lá também dar um apoio, põe lá um curtir, e a gente está muito feliz. A Casa Vogue, que é considerada a melhor revista do mundo, a gente está com um projeto lá que é a Casa da Serra, um projeto que está sendo considerado um dos melhores, foi considerado entre os 10 melhores projetos do ano passado, que é uma Casa da Serra, que é uma casa paradisíaca, que a gente também mostrou aqui para vocês através da TVI. Se vocês perderam, entre no YouTube, em Arquiteto Aquiles, e aí vocês dão uma busca lá, a Casa da Serra, e também para ver o apartamento Jatobá de Santa Bárbara, e muitos outros, né? Porque no YouTube a gente vai mandando sempre para vocês, porque perdeu o programa, pode entrar lá que vocês vão assistir. E agradecer a vocês que nos acompanham aqui pela TVI, que nós vamos estar essa semana preparando um novo programa cheio de novidades, então vocês não podem perder, e a gente vai estar aqui aguardando vocês para o próximo programa.